Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde e boa noite para quem está assistindo de noite. Dando nosso pontapé inicial na nossa primeira aula de história, a nossa videoaula, né, a gente vai ver a Revolução Russa. A Revolução Russa a gente tem que perceber que foi um acontecimento de proporção mundial, tendo em vista que começou na Rússia e se espalha para alguns países, né? Por que é importante estudar a Revolução Russa? Foi a primeira vez na história do mundo em que a teoria do socialismo foi colocada em prática, certo? Foi o primeiro país do mundo em que se implantou a teoria de Karl Marx e Friedrich Engels, dos alemães, né, filósofos alemães, em uma sociedade, vamos dizer assim, mais igualitária e mais estatizada, certo? Então, assim, a gente tem que ver os antecedentes do que ocorreu para que chegasse até a revolução de fato. Vamos ver os grupos que marcaram essa revolução, certo? Vamos ver os mencheviques, os bolcheviques. Vamos ver como era o governo do czar, né? Vamos ver o que é czarismo, certo? Então, vamos lá para os antecedentes. A gente tem aí um período pré-revolucionário na Rússia que vai acompanhar a história global, né? A história mundial, que seria primeiro, a Rússia estava com alta inflação e perdendo grandes vidas humanas, né, na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, na conhecida Grande Guerra, de 1914 até 1918. Estava com endividamento, alta inflação, perdendo mão de obra, né? A Rússia tinha altos impostos, inclusive da população campesina quem pagava isso, para suprir os gastos com a guerra. Tinha também o luxo e a regalia da nobreza, né? Dos amigos do czar, da família do czar, certo? Até do próprio clero, da igreja. Tinha censura, ninguém podia falar mal do governo, né, de Nicolau II. E tinha um sistema econômico feudal. A maioria dos historiadores defende que o sistema feudal durou 1000 anos e acabou em 1500 com as grandes navegações, ou em 1492 com a descoberta da América, que era de Constantinopla, enfim. Mas a Rússia ainda vai passar 500 anos nesse sistema feudal, né? Nessa, vamos dizer assim, nessa servidão feudal para transição da Rússia industrial. E a gente vai ter também, além de tudo isso, fome e miséria, né? Porque sem mão de obra, com os agricultores, com os camponeses na guerra, não se tinha alimento nem como plantar. Então a gente vai ver a Rússia czarista, né? A situação vigente, a situação da época da Rússia pré-revolucionária. O czar, né, é o César em russo, é o imperador, né, o governante de um grande império. Ele tinha o poder total, ou seja, controlava os poderes executivo, legislativo e judiciário, os três poderes. Né? Então ele era o bichão. Né? E como se não bastasse todo esse total controle, ainda tem o apoio da igreja, que no caso lá na Rússia é a igreja ortodoxa grega, a católica ortodoxa grega, que não reconhece a autoridade do Papa, fazem suas orações em grego, não, em latim ainda, né, que é uma língua morta. Não tem mais nas igrejas, é bem diferente da igreja católica apostólica romana. A igreja ortodoxa grega, o padre ora reza de costa para os fiéis e de frente para o altar. Tem toda essa, é uma liturgia totalmente diferente da igreja católica apostólica romana. Em suma, em resumo, era um governante totalitário, né, o czar. Em 1917, quem estava à frente desse totalitarismo era o czar Nicolau II. Né? Só que a gente vê que a família de Nicolau II ela vai deter esse poder por 300 anos aí. Né? Então, assim, de geração, era um poder hereditário. A gente vai ver que, assim, apesar dos czares ser totalitários, né, em sua forma de governo, de poder, de mandos e desmandos,
A gente vai ver alguns czares que, vamos dizer assim, tiveram um jogo de cintura para tocar o governo da Rússia e foram até, entre aspas, benéficos, né? Porque nenhum poder totalitário é benéfico, mas, por exemplo, a gente pode pegar como exemplo o czar Alexandre II, que governou a Rússia de 855 a 1881, né? Ele deu início a uma reforma econômica, ele quis modernizar a Rússia, ele aboliu com o sistema de servidão, né, feudal. Então, assim, foi um czar moderno, vamos dizer assim. Um czar déspota esclarecido, se é que a gente pode usar esse termo, né? Mas, no modo geral, os czares eles são totalitaristas, certo? E eles não estão muito ligando para o povo, não, vamos dizer assim, para as camadas mais campesinas. Eles estão fechados, vamos dizer assim, com a nobreza, né? Então, entretanto, se a gente for pensar as primeiras décadas do século XX, né, ali 1905, 1910, né, a Rússia ela tinha esse poder totalitário. A Rússia ainda era agrária, a Rússia ainda tinha relações feudais. E quem comandava isso tudo desde 1894 era o czar Nicolau II, certo? E assim, grande parte da população trabalhava para pagar altos impostos para bancar a nobreza, para bancar o clero, né? A igreja, nesse caso, a ortodoxa grega, e os luxos da nobreza, dos amigos do imperador, do czar e até do czar, né? Essa população estava cansada disso. A Primeira Guerra Mundial ela vai se dar nesse contexto do czar com a população faminta, despreparada e uma Rússia em guerra. A família czarista ela tinha uma hegemonia, né? A dinastia é Romanov, então assim vamos dizer assim é o sobrenome, né? Familiar, família Romanov. Aqui a gente pode ver o brasão da família Romanov que perdurou aí no comando de uma Rússia sofrida, né, de 603 até 1917. Faça as contas aí. 300, quase 300 anos, né? 290 e tal de anos. Então quase 300. Sempre ocupando o trono, sempre em sistema hereditário, certo? E sempre essa família. Então a gente vê que não é um trono ocupado por, vamos dizer assim, competência, e sim por hereditariedade, né? Então, assim, condição de vida precária, né, na Rússia nessa época. E o recrutamento de camponeses, que é a mão de obra, vamos dizer assim, vigente, já que era uma sociedade agrária, que vai ter que lutar nos campos de batalha da Europa sem preparo nenhum. Né? Não sabia pegar enxada, plantar e colher. E agora vão ter que pegar em fuzil, metralhadora, para lutar por uma Rússia que nunca lutou por eles, que pelo contrário, eles pagavam altas taxas, altos impostos para o governo russo, o governo czarista, né? E aí a gente vai ver ainda nesse contexto dessa Rússia czarista um acontecimento que foi o pico, foi a, vamos dizer assim, foi o estopim, foi a pedra inicial disso tudo, foi o basta, que foi o Domingo Sangrento. A gente tem um Domingo Sangrento na Irlanda, só que final do século XX. Esse Domingo Sangrento foi antes, foi na Rússia, aconteceu na Rússia, e nada mais foi do que uma manifestação pacífica, né? Se deu em 1904, o pessoal dos sindicatos operários se reuniram, então trabalhadores urbanos se reuniram, levaram família, levaram mulheres, levaram crianças, para uma manifestação pacífica, certo? Lá no Palácio do Governo, que na época era em São Petersburgo, a capital da Rússia era São Petersburgo. Então foram protestar por dois motivos. Primeiro, baixo salário, certo? E grande e alta jornada de trabalho. E também eles já estavam questionando a questão da guerra contra o Japão. Porque a Rússia, ela, apesar de ser um império agrário, ela queria ter muito território, mas só que o norte da Rússia são territórios gelados, né? Sibéria e tal.
Então que quase não dá nenhum, vamos dizer assim, nenhum tipo de agricultura. É muito extremo, frio muito extremo. Então o solo não dá, né, qualquer tipo de agricultura lá. Então a Rússia precisava de terra fértil. E aí ela cresce o olho em cima da Manchúria, que hoje é da China, é o nordeste da China, mas na época era do Império Japonês. Então a Rússia vai travar uma guerra com o Japão chamada de Guerra Russo-Japonesa, que vai de 1904 a 1905. É um ano em que a Rússia passa lutando e que a Rússia vai perder. Então assim, já começa aí a desestabilizar o governo e a economia do país. Então assim, o pessoal dos sindicatos dos trabalhadores urbanos, eles vão reclamar de baixos salários, da alta inflação e vão exigir pão e paz, ou seja, a retirada da Rússia na guerra, né, russo-japonesa e alimento. Vão lutar por alimento, né, de ter o direito de plantar, de ter o direito de ter paz, de não entrar em guerra por território, tendo em vista que é um país que tem um território muito grande, então o povo queria paz e queria comer, alimentação. E aí foram para essa manifestação com a família, manifestação pacífica. Aí o czar Nicolau II teve uma grande ideia, de, no lugar de dar pão e paz, deu bala e bomba e porrada. E nesse contexto morreram centenas de manifestantes, né, pisoteados, de tiro, né, de bomba. Então, assim, foi um verdadeiro desastre e pegou muito mal para a reputação do czar, que ficou abalada, certo? Então o apoio popular, que já era fraco, agora vai enfraquecer mais ainda com esse episódio do Domingo Sangrento. Então o czar Nicolau II, ele vai, vamos dizer assim, ele vai sofrer a primeira derrota moral, porque ele foi totalmente covarde, né, por ter colocado a sua tropa, a tropa imperial, e dado ordem de execução mesmo, de dispersão à força até a execução desse povo. Né? Então, assim, o Domingo Sangrento é um episódio que vai iniciar essa revolução. Mal sabia o czar que ele estaria cavando sua própria cova, literalmente. Então aí, nesse contexto, vai se destacar dois grupos. Vão se destacar os mencheviques e os bolcheviques. Qual é a diferença? A diferença é que os mencheviques eles eram compostos por burgueses, pessoas, comerciantes, profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas. Essas pessoas elas vão, empresários, né? Elas vão se unir, vamos dizer assim, o que hoje a gente chamava de classe média alta. Elas vão se unir para tentar tomar o controle, tirar Nicolai II e tentar implantar o próprio governo dele. Claro que para benefício da camada deles. E do outro lado, a gente vai ver os bolcheviques, né, que também estão lutando para tirar Nicolau II do poder e estão lutando, vamos dizer assim, mais do lado do povo, né? São mais, vamos dizer assim, mais humildes, né? E aí esses dois grupos eles têm uma diferença, além do nome, uma diferença ideológica, certo? Eles são antagônicos, eles são diferentes, apesar de querer o mesmo objetivo no final das contas, que é o, o czar, certo? Nicolau II. Então os mencheviques, que em russo se chama, que significa minoria, era um grupo formado por burgueses, certo? Moderados, ou seja, eram pessoas que tinham a intenção de tirar o imperador, entretanto, não fazer uma mudança radical, não, vamos dizer assim, colocar o povo para ter voz e vez. Eles queriam simplesmente tirar o imperador e ficar no lugar dele, certo? Para suprir seus próprios interesses. E do outro lado tem os bolcheviques, que em russo significa maioria, que é basicamente o povão, né, que era representado pela classe proletariada, como diria Marx, que é a classe trabalhadora, tanto do campo, os campesinos, quanto os operários das fábricas, né, no modo urbano aí da força de trabalho. Então eles eram mais radical, era um grupo mais radical, eram pessoas mais exaltadas que queriam que
o czar saísse, Nicolau II, e além de sair, além de ser deposto do poder, eles queriam o fuzilamento do czar, queriam a morte do czar. E conseguiram mais na frente. Mas a gente vai ver por enquanto como é esse conflito desses grupos que querem e até tem o mesmo objetivo em geral, que é tirar o imperador, mas cada um defendendo seu lado, né? Um queria, vamos dizer assim, tirar o imperador, mas continuar com as regalias. O outro queria, vamos dizer assim, dividir a, o país para os próprios membros do país, né? Para o povo, para quem pagaria essas altas taxas de impostos, né? Para quem fazia o país circular de fato. Então, acontece aí a deposição de Nicolau II, ele perde força política, porque aí os mencheviques se juntam para derrubar ele, que eram antigamente os apoiadores dele, então eles vão se juntar. Aqui vê que a imagem do imperador não está tão boa, então aí eles vão se juntar para tirar o imperador do poder. Eles conseguem depor Nicolau II e aí eles conseguem tomar o poder. Enquanto isso, os bolcheviques eles não podem fazer muita coisa, até porque tem muitos líderes que foram exilados. A exemplo do próprio líder bolchevique, né, Vladimir Lenin, que a gente vai ver daqui a pouco, e Leon Trotsky, que é o braço direito de Lenin até então. Então a gente vai ver que assim os mencheviques eles entram no poder, tiram o ex-aliado, que é Nicolau II, mas continua a mesma política de altas taxas de juros e principalmente a Rússia continua na guerra. Então os mencheviques eles vão perder força popular porque eles não governam para o povo, eles governam justamente para a camada deles e não para a camada mais humilde, vamos dizer assim, da engrenagem que é a sociedade russa nesse momento. Então, os bolcheviques eles vão ter um instalo, ter uma ideia. Eles vão tentar tomar o poder dos mencheviques. Só faltava uma coisinha, o apoio da população. E aí a população cada vez mais vendo que o governo menchevique não vai se diferenciar em quase nada do governo do czar, vão apoiar cada vez mais os bolcheviques. Os mencheviques, eles quando estão no poder, são 8 meses de poder aí, que eles ficam à frente do poder do governo russo, eles instalam uma lei de anistia para os presos, os inimigos políticos, os exilados políticos, os presos inimigos e exilados políticos do antigo czar, Nicolau II. Então aí os bolcheviques acham a brecha. Então aí eles podem voltar para o país. Principalmente Leon Trotsky, né, e Vladimir Lenin, que vai encabeçar a revolução bolcheviquiana, certo? E aí os mencheviques, mesmo sem saber, deram essa brecha aos bolcheviques, os bolcheviques vão entrar com força e vão assumir o poder. Então, assim, o poder dos bolcheviques ele vai ser do povo e para o povo. Claro que vai ter um líder que vai ser Vladimir Lenin, certo? Então aí, enquanto tem Kerensky, que é o líder dos mencheviques, Lenin é o líder dos bolcheviques. Após retirar os mencheviques do comando, os bolcheviques vão assumir o governo. E eles cumprem o que prometeram. Eles dão ao povo, porque na verdade eles vão ser eleitos, eles vão ter esse apoio do povo com o lema de paz, terra e pão. Lembra que lá no Domingo Sangrento o povo pedia paz e pão? Agora eles também vão ter terra, quer dizer, então os bolcheviques eles se comprometeram a fazer a reforma agrária. E o que é isso? É doar terra a quem tem terra, tirar de quem tem e não está usando e doar para quem não tem e precisa. É basicamente isso. Então o que é que os bolcheviques vão fazer? Os bolcheviques vão confiscar a terra da nobreza dos mencheviques, vão confiscar a terra da igreja, que apoiou os mencheviques e que apoiava também o czar. E aí os bolcheviques vão dividir essas terras para os camponeses, vão distribuir essas terras para os camponeses plantar, se alimentar, enfim, fazer a economia girar. E aí eles dão terra
Eles dão paz, que eles retiram as tropas russas da guerra em 1917, quando eles assumiram o poder, e aí eles dão pão, que é a comida, né? A paz, eles retiram a Rússia de fato da Primeira Guerra Mundial, inclusive com um acordo muito discutido pelos historiadores, porque eles vão fazer um acordo com a Alemanha, e a Alemanha é uma agressão. Daqui a pouco a gente vai ver esse acordo, né, que é o Tratado de Brest-Litovsk, né? Parece nome de remédio, mas são nome de cidades ali na Alemanha e na Rússia. Então o que é que acontece? A Rússia sai da guerra, do cenário da guerra. Os camponeses agora têm terra. Os camponeses agora têm comida. Certo? Os camponeses agora têm uma fonte de renda. Então começam a apoiar ainda mais esse governo dos bolcheviques. E aí Vladimir Lenin ele vai fazer um conjunto de normativas, certo? Chamada, conhecida como as teses de Abril, que na verdade foi implantada no mês de outubro, porque as teses de Abril foi ainda ter que ser elaborada, ainda os bolcheviques têm que entrar no poder. Então, assim, não é do dia para o outro. Né? Então, as teses de Abril, que na verdade vai ser aplicada em outubro, que é quando, de 1917, que é quando os bolcheviques tiram os mencheviques do poder. Essas teses, elas justamente elas dão apoio a essa trilogia do slogan dos bolcheviques, que seria a paz, a retirada das tropas russas da guerra, da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, o, o pão, que seria o poder plantar, né, o agricultor poder não ligando mais para a guerra, não tendo compromisso de estar lutando na guerra, agora trabalhar na sua terra, e terra de fato com a reforma agrária, né, tendo confiscado as terras da igreja, que apoiava o czarismo e os mencheviques, e confiscado a terra dos próprios mencheviques, que eram burgueses que tinham várias terras e eram contra os bolcheviques. E esse tratado de Brest-Litovsk nada mais é do que a Rússia chegar para a Alemanha e dizer assim, oh, a gente não está mais interessado na guerra, porque a gente está fazendo uma revolução no nosso próprio país, a gente não está interessado mais de brigar com vocês, de atacar vocês, e também queria que vocês não nos atacassem, porque a gente está numa guerra civil contra os mencheviques e tal. E aí a Rússia fez esse acordo com Lenin, com os bolcheviques, só que a Rússia pediu algo em troca, que foi territórios como a Polônia, que era seu vizinho ali que dá o corredor polonês para o mar Mediterrâneo, né, da saída da Alemanha para o mar Mediterrâneo, e a região dos Balcãs, que é a região de influência entre a Europa e a Ásia, que a Rússia sempre dominou. Então a Rússia cedeu e a contrapartida também a Alemanha não atacaria a Rússia. E a Rússia pôde então ter paz para fazer sua revolução e inclusive vencer os bolcheviques, vencer os mencheviques na guerra civil. A tentativa de golpe. Dentro desse período houve uma tentativa de golpe. Na verdade, por 2 anos, de 1918 até 1920, os bolcheviques eles sofreram a ameaça constante dos mencheviques para chegar no poder, ou seja, os mencheviques queriam um golpe. E aí rolou uma guerra civil. Então a gente percebe que, fazendo uma linha de tempo de guerra da Rússia, a Rússia vai tretar com o Japão na guerra russo-japonesa, vai perder. Vai tretar com a Alemanha, a Itália e o Japão de novo na Primeira Guerra Mundial, e o Império Austro-Húngaro vai ficar em frangalhos. Aí tem a Revolução Russa. Vai tretar mencheviques e bolcheviques. Vai entrar numa guerra civil. Então, assim, a Rússia estava muito arrasada com essa questão de guerra, não só devido às mortes dos soldados, mas também economicamente. Falando, né? Humanamente e economicamente, a Rússia estava em frangalhos. Então, aí Lenin ele resolve decretar o comunismo de guerra. E o que, na verdade, seria essa palavra aqui que parece mais um palavrão, comunismo de guerra. Comunismo de guerra nada mais é do que do que uma estratégia política, né, feita pelo Exército Vermelho, na verdade feita por Lenin e fiscalizada pelo Exército Vermelho, de que consistia basicamente no seguinte: tu é camponês, então tu vai doar uma parte da tua, então volta basicamente aquele sistema feudal.
tu é camponês, então tu vai doar uma parte da tua produção, do teu produto, para o comunismo de guerra, que na verdade nada mais seria do que uma poupança para o exército se manter e continuar essa guerra civil que seria os bolcheviques derrotando os mencheviques. Ah, professor, mas e daí se eu fosse agricultor e eu não quisesse doar essa quantia, se eu não quisesse doar a minha produção, e aí o que é que acontece? O que é que me aconteceria? Simplesmente, velho, se você voluntariamente, entre aspas, e bota umas aspas aqui bem grande, se você voluntariamente não entregar a sua parte, né, caso se você recusasse a fazer isso, você era declarado inimigo de guerra e, consequentemente, você seria executado pelo Tribunal Revolucionário. Ou dá, véio. Entendeu? Então, assim, você observa que nesse período, Lenin também ele vai censurar a imprensa, certo? Para não falar mal dos bolcheviques, já que está em guerra civil com os mencheviques, e também ele vai até proibir as manifestações e greves sindicais, porque ele quer passar aquela imagem de que o povo está contente com o governo dos bolcheviques, entendeu? Então, assim, no final do conflito, o Exército Vermelho sai vitorioso, certo? Mas aí a Rússia continua numa miséria ainda pior, porque agora estão brigando com eles próprios, né? Com os próprios russos e tal. Então, o país fica basicamente falido. E aí, Lenin tem uma grande ideia, né? Em 1922, Lenin tem a ideia de que a guerra civil separou as províncias, então eu estou a fim de juntar de novo e englobar alguns territórios também. Eu quero formar um mega país, certo? A União Soviética sempre teve essa mania de grandeza. Então a Helena ele vai formar um mega país, que aqui seria o brasão das armas desse país e aqui seria a bandeira desse país, uma bandeira vermelha com uma foice agrícola, um martelo urbano, uma estrela que simboliza a federação, certo? E aqui seria as armas, seria o símbolo do exército, vamos dizer assim. Então aí é criada em 1922 a URSS. E o que seria isso? A URSS, na verdade, é um apanhado de várias repúblicas, né, que viraram, a partir de 1922, da ideia de Lenin, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E durou de 22 até 91, quando vai acabar, né? Então aí a gente vê que Lenin ele tem aquela ideia de união, de unidade política, certo? De unidade cultural do povo soviético. Enquanto os mencheviques eles governavam para a classe deles. Que assim, se a Rússia fosse um país industrial, a gente diria que os mencheviques eram a classe empresarial e os bolcheviques eram os operários. Só que assim, tirando essa analogia, né, porque aí já não compete, é um anacronismo histórico, né, pensar o passado nos termos de hoje. Mas assim, seria só para vocês entenderem caráter de entendimento, seria basicamente isso. Seria a classe média alta lutando para tirar o rei, que já foi aliada do rei, e do outro lado também os trabalhadores lutando para tirar o rei e assumir o controle das fábricas e assumir as fazendas, né? Que foi isso que foi a guerra civil lá na Rússia, que começou em 1917 com a retirada do czar Nicolau II, e já vinha se arrastando com protestos, e vai acabar essa primeira fase aí na formação da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criada por Lenin em 1922. Contextualizando esse símbolo do comunismo aqui rapidinho, a gente vai ver que, como já foi dito, foi baseado na filosofia de Karl Marx e Engels, certo? Foi baseado na teoria filosófica de Karl Marx e Engels, que eram dois alemães filósofos, que aqui não cabe uma análise profunda desse pensamento, mas aí a gente pode resumir
dizendo que Marx dizia que o mundo só iria ser justo quando todos os trabalhadores tivessem a consciência de que eram importantes na engrenagem da economia e que assumissem o poder das empresas e das fazendas e que eles não fossem mais explorados pelos seus patrões. Enfim, era basicamente esse o pensamento, certo? E aí a União Soviética se apropria desse discurso, dessa teoria de Karl Marx e Engels, e vai pegar inclusive uma frase de Marx para elaborar seu símbolo, né, para elaborar o símbolo do comunismo. Marx, em sua obra O Capital, ele vai sugerir que os trabalhadores do mundo têm que se unir, trabalhadores do mundo univos. Né? E quais são esses trabalhadores? Tanto o trabalhador rural quanto o trabalhador urbano. Então esses dois trabalhadores eles tinham que se unir em conjunto. E qual era o conjunto? Aqui pega-se o símbolo, que é a representação disso, que é a foice, que é o trabalhador rural, e pega o trabalhador urbano, pega o martelo. Então o símbolo do comunismo nada mais é do que o trabalhador rural unido, enfim, o trabalhador rural unido com o trabalhador urbano, e aí daria uma sociedade justa e igualitária. Questionável essa teoria e ao longo do tempo vem provando que o ser humano é competitivo e que isso daí provavelmente nunca dará certo, mas aí a União Soviética tentou. Né? E aí Lenin vai morrer em 1924, 2 anos após ter criado a União Soviética, e vai gerar uma briga interna entre Stalin, que era o líder do partido, Joseph Stalin, e Leon Trotsky, que era o líder do exército. Certo? Então aí os dois vão lutar pelo poder. Stalin como era mais partidário, tem alianças políticas e tal, fez aliança com o conselho, com os membros do conselho que iriam julgar quem ia comandar a Rússia. E aí Stalin ele vai ser eleito pelo partido, né? O único partido, inclusive, da União Soviética, que era o Partido Comunista. Stalin vai ser eleito não pelo povo, mas por uma junta de secretários e delegados do Partido Comunista. Ele vai ser eleito em 1929 e fica no poder da União Soviética até 1953, quando morre. Então Stalin ele vai passar a Segunda Guerra Mundial comandando a União Soviética. Mas isso daí já é outro assunto. E aí o que acontece? Stalin, o nome dele é Joseph Stalin, né? Mas o sobrenome foi ele que adotou, ele mesmo que se deu. Então Stalin quer dizer aço, certo? Então ele queria guiar com punhos de ferro a nação, né? A mega nação que era a União Soviética agora. Então assim, ele vai expulsar Trotsky do país, Trotsky vai se exilar no México, e Stalin ainda acha pouco e manda assassinar e envenenar Trotsky, né? Colocando agentes secretos para envenenar ele um pouquinho a cada dia, e cozinheiros que vão envenenar ele, e ele vai se deteriorando até morrer. E essa ameaça, essa concorrência sair, Stalin poder governar em paz. Né? Ele elaborou planos quinquenais. Lenin elaborou o NEP, né? O plano nacional da economia, né? da nova política. Então, Stalin vai apresentar os planos quinquenais, que são de 5 em 5 anos. Então ele elaborava uma meta de 5 em 5 anos para a nação crescer. Né? Deu muita ênfase não à comida, o povo começou a passar fome no governo de Stalin, mas dava muita ênfase à propaganda, à sua imagem de bonzinho e à questão bélica, né? Para a União Soviética se tornar a grande potência bélica mundial, a grande potência armamentista mundial. Né? Stalin sempre nas propagandas passando aquela imagem do guardador do futuro, né? Do senhor simpático e do comandante da grande nação, do marinheiro que levaria essa nação, que no caso a União Soviética, ao seu apogeu, atracar em portos,
seguros, certo? E aqui vocês têm um exercício de revisão sobre o que seria, na verdade, um exercício de fixação sobre o que seria essa Revolução Russa, em que deu, né? É muito pouco para falar em uma aula sobre isso, né? Mas a gente tenta assim enxugar o máximo possível, porque foi um acontecimento tão grande, tão gigantesco que é dividido em várias fases e a gente tem que dar uma pincelada grande, porque o conteúdo do nono ano tem muito assunto, né? De atualidade e tal. Então a gente tem que dar uma pincelada aí na Revolução Russa. Então aí tem 10 questõezinhas que eu vou confiar em vocês e vou acreditar que vocês vão dar pausa no vídeo, ler as questões e vão responder, né? Vão no banheiro, sei lá, toma uma água, vai dar ração ao cachorro, dá água ao gato, sei lá, e depois vai voltar e vai responder sem olhar o começo do vídeo, sem ver esse resumão todo, e vai tentar responder por você, sem olhar o livro, sem olhar o resumo do caderno, sem nada, sem olhar o Google, sem olhar o YouTube, sem nada, tu e tua consciência. É a dupla que vai fazer esse exercício e daqui a pouco tu dá pausa no vídeo, daqui a pouco a gente vai responder, beleza? Pronto, tendo em vista que você tenha dado a pausa no vídeo, você tenha feito o exercício só, você não tenha consultado nada, só você e sua cabecinha, vamos lá que eu estou confiando na tua pessoa. Bora lá. Corrigir. O que quer dizer o termo russo czar? Fácil, para a gente começar. Czar quer dizer imperador. E mandava em tudo. Mandava no legislativo, judiciário e também no executivo. E tinha apoio da igreja. Né? Então, quase não tinha concorrência e o que tinha mandava matar, ou senão exilava. 2. Diferencie mencheviques de bolcheviques. Mencheviques, a minoria que era a classe média alta, vamos dizer assim, eram conservadores, né? Eram mais moderados na questão de revolução política ou econômica. Os bolcheviques não, era o povão, era a maioria, era o exército vermelho, era o sangue nos olhos, era a mudança radical, fuzila o imperador que não está prestando, tira os mencheviques, só quer governar para eles, vão fazer reforma agrária, tomar a terra da igreja dos mencheviques, entendeu? Então, assim, a diferença é basicamente essa. 4. O que foi a nova política econômica, o NEP? Nova economia política de Lenin. Com o NEP, ele deu uma reabertura para o capitalismo. Lenin, engraçado que ele tinha um lema, que era muito interessante. Ele no NEP, na nova política econômica, quando ele viu que a Rússia, no caso a União Soviética, estava quebrada, ele reabriu o capital estrangeiro, ele permitiu que empresas se instalassem na União Soviética e lucrassem com isso, também gerasse emprego, enfim, fizesse a roda, a engrenagem capital girar. E questionado uma vez, ô Leno, você está implantando o capitalismo, mas é contraditório, porque foi você mesmo que implantou o comunismo aqui e tal. Aí ele tem uma frase que ele soltou que é famosa até hoje, que ele disse, às vezes a gente tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. Então a política econômica nova de Lenin foi essa, certo? Foi implantar empresas estrangeiras, certo? Capitalistas, num país socialista para alavancar a economia. Claro que depois disso ele vai morrer, não vai ver o processo todo e Stalin vai estatizar tudo e botar para correr os empresários, né, que vieram de fora e vai estatizar tudo. Inclusive até banco vai ser estatizado nessa época, ou seja, bancos privados vão perder tudo porque o governo vai tomar suas riquezas. Bora lá. 6. 5. O que foi o Domingo Sangrento? O russo. O Domingo Sangrento russo foi aquele protesto, né, pacífico de pessoas, operários e familiares, foram reivindicar seus direitos e acabaram levando bala, chumbo, bomba. E muitos morreram até pisoteados, né? Centenas. 6. Cite uma determinação das teses de Abril. Aí aqui eu botei 3 para você escolher aí. Qualquer uma das 3 que você colocou já está valendo. Fizeram reforma agrária, redução de impostos e retirada das tropas russas da Primeira Guerra. Qualquer uma dessas você respondeu está valendo.
7. Após a morte de Lenin, quem assumiu o comando da União Soviética? Joseph Stalin, uma briga acirrada com Leon Trotsky. O que significa a sigla URSS? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Parece que eu falei 3 S. Soviéticas. 9. Qual o significado da foice do martelo no símbolo do comunismo? Então, representava os dois trabalhadores. Lembra da frase de Marx? Trabalhadores do mundo univos. Então, representava o martelo os trabalhadores urbanos e a foice o trabalhador rural. Então, seria isso, os trabalhadores unidos em prol do bem comum e tal. A gente sabe que isso geralmente não vai dar certo, não vai ficar no campo da teoria, porque o ser humano ele é competitivo por natureza, né? Desde as cavernas. Então, 10. Qual o cargo ocupado por Leon Trotsky no governo revolucionário de Vladimir Lenin? Ele foi comandante do Exército Vermelho, Trotsky. Inclusive, Trotsky ele era menchevique antes da Guerra Civil, depois ele vai passar para o lado dos bolcheviques e vai ser o braço direito de Lenin. Só que Stalin criticava muito Trotsky pelo fato dele ter sido menchevique. Né? Então a Revolução Russa é basicamente isso, tem muito mais coisa a se falar, muito mais detalhes, só que aí a gente já está, vamos dizer assim, já está sabendo dos principais acontecimentos, é isso que interessa. Valeu, até a próxima aula.